Então, o fogo vem da sua ira. Isso é um fogo muito sério da ira de Deus. Inacreditável, povo abençoado. E ele diz, enquanto nós vimos no livro de Lucas 16, do 19 ao 31, fala que é um juízo. Você é julgado. Você tem uma igreja? Você tem uma igreja que você cuida? Okay, can you get out of there and walk like this? Yes, and find a seat up there, right? Yes, because since I started, you're not writing. And many times I even gave you a car one time. Isn't it? You still have it. I even gave him a car. I thought it's someone I know. And he's not writing, and sometimes we put him to preach. Amazing. Incrível. That's why I said Kenyans are satisfied. So this is very serious. Então isso é muito sério. Ele diz que o fogo vem da ira de Deus. Mas nós vimos em Lucas 19, 16 ao 31, que é um juízo constante. Você sente constantemente. É constantemente. A agonia é real em um corpo físico. Não é uma experiência que você vai tentar experimentar. Não, é o seu corpo físico com um juízo constante. Então, vai ser constante agonia, dor e juízo. Em Judas 1:13, melhor você ler a escritura para mim. Judas 1:13. E o microfone, eu espero que funcione. Rápido, Judas 1:13. São ondas brávias do mar que espumam os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para quem está reservada a escuridão das trevas para sempre. Fala que é para sempre. Mateus 8, do 10, fala que há escuridão no inferno. Há escuridão no inferno. Mateus 8:10. Quando ouviu Jesus isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É um lugar de escuridão. E é um lugar de separação de Deus. Então vai ter uma séria escuridão e separação. Você viveu a sua vida nessa terra, você rejeitou a santidade, rejeitou os comandos do Senhor para ser justos. Em outras palavras, você não é santo, então você está vivendo longe do Senhor. Se você estiver na igreja como um cristão, como um pastor, e você não está perseguindo, indo atrás da santidade, então essencialmente você está dizendo que você quer viver a sua vida longe do Senhor. Então, quando você vive nessa terra e você não está em busca da justiça, da santidade, então você essencialmente está agora colocando essa aplicação. Você está falando para o Senhor, bem, você está rogando para o Senhor: Senhor, eu não quero viver perto do Senhor, eu quero viver longe de Ti. Então, quando você morrer, o Senhor, Ele vai te dar esse desejo. Ele vai te entregar esse desejo. Por isso que há essa separação, escuridão e longe dele. Porque foi o que você escolheu. Então nós queremos ver Apocalipse 20:10.
As pessoas que vão entrar lá, diz assim, Apocalipse 20:10, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e o enxofre, onde havia lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Os demônios, o diabo, a besta de Apocalipse, o falso profeta que vai vir daquele tempo com a besta. Então, os companheiros, os filiais da igreja que não são santos, que são os homens. Em Mateus 10, enquanto nós terminamos hoje à noite. E não tema eles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, mas tema aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno. Mateus 10:28. Então aqueles que vivem nessa terra temendo o inimigo, se submetendo ao inimigo, em vez de temer ao Senhor, eles também vão entrar ali dentro. E o Senhor está dizendo em Mateus 7:13. Obrigado, meu filho. Leia. Fala assim, Mateus 7:13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Ele está dizendo que aqueles que estão andando na porta larga, eles estão indo para o inferno. Então devemos nos revalorar a nós mesmos, a igreja que você prega, a igreja que você pastoreia, e você vai encontrar que caminho que eles estão andando. Em qual caminho que as igrejas estão andando? As igrejas que você pastoreia, a igreja na sua nação. Se você vê que eles não estão preparando o caminho para a vinda do Messias, então tem alguma coisa que está acontecendo. As coisas do mundo, até mesmo as pregações. Então você pode dizer que eles estão no caminho longo, eles vão terminar no inferno. Por isso que o Senhor tem vocês aqui, para poder ir e parar essa parada para o inferno. Romanos 2:5. Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando a ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Ele diz que aqueles que têm um coração obstinado, quando você anuncia para eles a profecia da vinda do Messias, você anuncia para eles que o Messias está vindo e está endurecendo seus corações e afastando eles. Eles não estão respondendo, e parece uma igreja que você conhece. A nuvem está vindo, anunciando a vinda do Messias, mas eles não estão respondendo. Eles continuam com as suas próprias coisas, eles querem fazer as suas próprias coisas, eles continuam com as suas próprias igrejas. Ele está dizendo que eles vão terminar no lago de fogo, porque Deus levantou e deu uma instrução de como se preparar. O Deus Todo-Poderoso veio na sua nuvem, você não pode ignorar Ele. Ninguém pode. Aleluia. Romanos 3:23 também. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele diz que o pecado é uma aproximação. O pecado e toda a humanidade afastou no tempo de Adão. Então o pecado, ele afastou todos. Eles herdaram o pecado, nós herdamos o pecado, e o Senhor está dizendo que Ele oferece Cristo. Ele oferece uma maneira, uma saída, uma maneira muito clara. Então aqueles que não aceitam esse presente, essa oferta que você vê em João 3,16, são aqueles que vão terminar no inferno. Se você ler João 3,16 e você vai até o 18, você vai ver ele escutando e falando que há juízo depois que ele ofereceu esse presente. Então agora há juízo. Aleluia. Apocalipse 21:8, aqueles que vão para o inferno, não é? Fala assim: quanto aos covardes,
Apocalipse 21, 8, conta aos covardes, os descrentes, os abomináveis, aqueles que cometem abominações abertas, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então ele está definindo para você claramente aqueles que vão para o inferno. Isso é muito sério. Os seus nomes estão mencionados aqui. Ele nomeia quem vai para o inferno. Então você pode evitar. Você vai ali colocar um X. Você não vai fazer isso. Mentiras, abominações. Muito, muito sério. Isaías 52, 9, ele diz o seguinte, que o pecado é aquele que separa eles de Deus. Isaías 59, 2. Contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Contudo, as suas maldades separaram você do seu Deus, e os pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Muito poderoso, povo abençoado, para que você possa saber e não ir para lá. Efésios 4, 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância que está neles, por causa do endurecimento do seu coração. Isso é muito sério, as pessoas que vão para o inferno. E, entretanto, no livro de Romanos 1, 18, talvez até o 20. Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Lembrem Romanos 2 que fala que a ira de Deus ele estava acumulando a ira, mas agora fala que está sendo revelada dos céus contra a impiedade e a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Romanos 1, 18 e 19. Então você pode ver tudo que ele fala. Então agora Deus tem que punir a iniquidade. Ele agora vai colocar para julgar a iniquidade. Muito sério, povo abençoado. Isaías 66, 24. 66, 24. O Senhor agora quer julgar a iniquidade. Por isso que agora ele vai sublinhar o inferno, que ele vai colocar para poder agora julgar a iniquidade. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme desses não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a imunidade. Isso é incrível. Agora ele está falando que no inferno também tem vermes. Então, não só o fogo que queima você, e eu falei que vai queimar. Você lembra da sessão da queimadura do hospital? É insuportável. E ele está dizendo que também tem vermes, que são trilhões, que estão entrando no seu cérebro, entrando na sua carne. A dor é inacreditável, insuportável, porque o Senhor agora, ele vai julgar e punir a iniquidade. Isso é sério, povo abençoado, para punir aqueles que rejeitaram o Evangelho. 2 Tessalonicenses 1, 9. 2 Tessalonicenses 1:9. Eles sofrerão a pena para a destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Então é destruição que acontece no inferno. Deus agora, ele vai destruir você totalmente. Te destruir. E o fogo é como você vê aqui, mas tem mais assim, algumas fotos que a gente pode colocar uma figura. Esse aqui, ó, ele tá com zoom, mas há umas melhores fotos que nós temos que mostra o fogo do inferno. E dentro lá não tem respiração.
Não, você não consegue respirar. Você está lá dentro, você não consegue sair do fogo, do lago de fogo. Sua cabeça está do lado de fora. Não! Você está dentro das ondas do fogo e você não consegue sair eternamente. Isso simplesmente é inacreditável. É por isso que para vocês estão abençoados, porque o Senhor está falando para vocês antes de acontecer. Você não pode simplesmente não fazer uma decisão e cair lá. Mas tem pessoas que nós já vimos lá. E aí eles não podem dizer, ninguém nunca nos advertiu, eles ficaram brincando com o pecado, com a santidade, e não seguiram a santidade, e eles caíram lá dentro. Então é muito, muito triste, muito doloroso. E ele diz, em Isaías 13:11, Deus agora vai julgar a iniquidade. Então tenha certeza que você venha limpar a iniquidade e a maldade da sua vida, porque o Senhor vai julgar. E eu vou julgar o mundo pela sua iniquidade. Castigarei eles por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. E darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Lê de novo Isaías 13:11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade. Ele vai castigar a maldade e os ímpios pela iniquidade. E darei fim à arrogância dos altivos. Darei fim à arrogância aos altivos, que são os orgulhosos, e humilharei o orgulho dos cruéis. Escreva essas coisas muito bem, essa escritura. Publica assim, na sua oficina, na sua casa, que essas são as coisas que o Senhor vai punir, vai castigar. Isso é sério. Está listado aqui. Então, Eclesiastes 3:14. Eclesiastes 3:14. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Então ele vai trazer as coisas secretas e a punição vai ser no inferno. Muito sério. Deuteronômio 32:35. To me belongeth vengeance and recompense. A mim, Deuteronômio 32:35. Minha vingança eu retribuirei no devido tempo. Os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Então agora ele vai pagar. Por quê? Porque eles ofenderam a glória eterna de Deus. Ele veio na sua glória e eles desonraram ele. Você não deu para ele a consideração e a atenção do Senhor. Então ele está bravo. Ele vai fazer com que vocês paguem. Então ele fala, para mim é a vingança. Então o Senhor vai julgar o seu povo. É uma coisa temível cair nas mãos do Senhor. Hebreus, que eu li, eu acho que é o 31. Então lê o que você tem. Salmos 37:38. Fala assim, mas todos os rebeldes serão destruídos, não haverá futuro para os ímpios. Salmos 37:38. Muito sério, povo abençoado. E no mesmo tempo, se você ler Romanos 2:1-5, ele diz o seguinte. Romanos 2:1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará ao juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele? Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? 5. Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento. Romanos 2:1-4. O juízo de Deus está vindo e o propósito dele é poder agora colocar a justiça na terra, para poder trazer a santidade para a terra.
That is very serious. Isso é muito sério. To be able to Para liberate poder the agora earth liberar totally. a terra totalmente. So you see very Então você vê clearly muito that claramente que o Senhor, ele é muito sério. Ele diz que o inferno é um lugar sério. Lucas 16, nós Luke vimos. 16, Lucas 16, 19 to 31, 19 ao 31, não é uma parábola, é um evento real. the Lord O eventually Senhor said, eventualmente está dizendo there's a real que person há called uma Lazarus. pessoa real chamada Lázaro e há uma pessoa chamada o homem rico, real. E há uma pessoa real chamada Abraão. Real place called Há um lugar real chamado inferno e um lugar real chamado céu. people. Muito sério, povo abençoado. So that's why the Então é book por of isso Mark que o livro de chapter 9, Marcos 43 to 9, 49 43, ele diz o seguinte. Thank you so much. Mark chapter 9. Marcos 9, 43 ao 49, a escritura que eu passei. And if thy hand Marcos offend 9, thee, 43. E se a sua mão o induz a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. E se o seu pé o induz a pecar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno. enter halt into life. E se o seu olho o induz a pecar, muito obrigada. Então, muito claro aqui em Marcos 9, 43 ao 45. Is unquenchable, Então, o fogo unextinguishable. é algo incomparável, não pode se distinguir. Ele fala que vai ser sempre, 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 nunca acaba. Então é melhor você fazer a sua determinação agora, suas decisões agora, se você ainda quer tomar outra direção, caso contrário, você vai se voltar para trás, se arrepender, voltar ao Senhor, e agora você vai temer, você vai honrar, você vai ter reverência, você vai ser submisso ao Senhor, porque agora você sabe muito bem que há um lugar eterno, com fogo eterno, que nunca, nunca vai apagar, nunca vai acabar. Muito, muito sério, povo abençoado. E nós vimos em Mateus 25, 41 que o fogo é eterno. And in Daniel 12, Em Daniel 12, 2, agora lê para eles, para que eles possam entender nesse contexto agora. Daniel 12, 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e a repugnância eterna. of shame, Um lugar de vergonha e repugnância lasting reproach, eterna. Você não pode se aproximar. abhorrence. É um horror. God Deus, literally literalmente, disgusted with you. ele está cansado de você. E ele vai te expulsar da presença dele, da glória dele. Não tem comunhão. Se você pensou que você vai encontrar os seus amigos lá, você pensou nisso? Vai ter comunhão? De maneira nenhuma. Essa pessoa é isolada naquela escuridão. É outra coisa que você tem que entender. No inferno, cada pessoa vai estar isolada, sozinha. Na sua própria escuridão, não tem ninguém para conversar enquanto você estiver teimando. Você realmente quer isso? Não, 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 não. Não, você quer conversar com um monte de pessoas, mas você vai ficar sozinho. Você vai estar separado sozinho na escuridão e você está passando por tanta dor sozinho. Alguém ali sozinho, somente tem gritos. As pessoas gritando, você não tem contato com eles. Isso é inacreditável. Em Salmo 51, 4, ele diz a razão com que ele faz isso. Salmos 51, 4. Contra ti somente, contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Em outras palavras, você pecou contra a glória infinita de Deus. A presença infinita de Deus. Você pecou contra ela, então o juízo é infinito. Por quê? Porque você pecou. Você é somente um ser humano. Você é mortal e você pecou contra o imortal. Então, não há nenhuma maneira que você pode compensar ao Senhor ou pagar Ele de novo, a não ser que você for
recebendo a sua punição eternamente. Então ele fala eterno, para sempre, nunca acaba, muito, muito sério. É um fogo incontrolável. Apocalipse 20:10, ele diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Ele fala que foram lançados ao fogo, lago de fogo com enxofre. É um lugar de enxofre. Você sabe o que o fogo fez em Sodoma e Gomorra? É inacreditável. O lugar se tornou um poço profundo. Ele afundou aquele lugar. Se tornou o ponto mais baixo da terra. Se tornou o ponto mais profundo da terra. Isso é incrível. Antes era uma vegetação linda, como o jardim jardim do Éden, antes de ser destruído. Mas agora você vê que ele, enquanto nós falamos, ainda está queimando enxofre naquele lugar. Isso é inacreditável. E o Senhor disse que todas essas coisas foram feitas para se tornar uma lição para uma geração que eu conheço. Como o Senhor trata os ímpios, como que ele vai colocar eles de lado e vai puni-los pela sua iniquidade. Em Sodoma e Gomorra, o que a gente viu não é uma brincadeira, é muito severo. Eles literalmente, foram inundados. Se tornou o ponto mais profundo, e quando você desce mais para baixo, agora eles vão se afundar, tem como um buraco lá. E não tinha mais vegetação, agora não cresce mais, agora se tornou um mar morto. E ele falou que ele deixou aquilo como um ícone, como um monumento, e quando você vê, isso deve te manter longe do pecado. Isso é incrível. Então, uma destruição eterna, é um fogo eterno, é um enxofre que queima, eterno. E ele diz claramente a justiça perfeita de Deus, a lei perfeita. Então Deus é justificado para julgar por causa da rebelião. Então ele viu a sua rebelião, ele te tinha, mas o Senhor Todo-Poderoso está chorando por essa geração. Ele está clamando, ele está gritando para eles, para que eles possam parar. Toda a tribulação é trazida agora ao curso desse caminho. E a grande tribulação. Por quê? Para parar as pessoas de caírem no inferno. Então ele lê e ele fala: eu não quero que vocês vão para o lago de fogo. Deve ser um lugar horrendo, o pior lugar para estar. E novamente nós vimos o tormento eterno, Apocalipse 14, 9 a 11. Um lugar de maldição. Fala assim: aparta-se de mim, vocês. É um lugar amaldiçoado. Somente aqueles amaldiçoados podem entrar lá. Isso é inacreditável, isso é sério. Um lugar de fogo. É uma punição eterna. É como uma fornalha, e tem muitas pessoas gritando, é um cheiro, é muito calor, é como algo que está sendo queimado, um cheiro de queimado, e você vai estar ali. Isso é pela desobediência, é um momento muito sério. O inferno é uma realidade, é um lugar real, vai ser materializado naquele dia. E ele fala que o fogo nunca apaga, nunca vai diminuir, e os vermes não morrem. E ele diz:
escuridão. Escuridão está naquele lugar. Vai ser a destruição eterna, apartado da presença de Deus. Você se lembre que a vida vem do Senhor. Então, para poder estar longe do Senhor é inacreditável, né? Significa morte eterna, a segunda morte. A vida vem somente do Senhor. Então, agora você vai estar separado do Senhor se você brincar com o pecado e cair lá. E o Senhor diz que o corpo e a alma, os dois são destruídos no inferno. Então vai ser um enxofre que queima de fogo. Então, Deus julgou antes. 2 Pedro 2:4, ele julgou antes. E ele vai julgar novamente. 2 Pedro 2:4. Obrigado. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo, se ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas, se ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, se ele livrou Ló, fazendo deles um exemplo, e ele mencionou aqui Sodoma e Gomorra, os dias de Ló, e também o dilúvio, os dias de Noé, o juízo de Deus vindo para os rebeldes, inacreditável. Então, Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo os que estavam escritos nos livros. Então ele está dizendo que vai ter diferentes níveis de juízo no inferno. Diferentes níveis de juízo no inferno, baseado no que você fez. Vai ser muito estrito, tudo está escrito. E ele está dizendo que os livros vão ser abertos e cada pessoa vai ser julgada de acordo com o que está escrito ali. E isso te mostra para mim e para você que provavelmente tem uma consideração para tudo. O tanto de graça que você foi entregada para ti e você ainda mesmo recusou. Você foi para o pecado, para a apostasia. O tanto de pecado que você permitiu você mesmo você entrar em pecado profundo. Quanto pecado que você permitiu com que a sua vida pudesse praticar? Número 3, quanto da sua vida pecaminosa afetou os outros? Isso é sério? Ele está dizendo que vai ter diferentes níveis de juízos no lago de fogo. Se você é um pregador, um pastor, você está levando as pessoas para fora do Senhor, fora da justiça, longe da santidade, longe do Senhor. Ele está dizendo o seu juízo vai ser mais alto, porque não só você se tornou apóstata e você caiu e está em iniquidade, mas você está influenciando os outros. Se você está em uma geração, então os livros vão ser abertos. Se você está em uma geração onde a nuvem, Deus ele mesmo veio, esse juízo vai ser mais alto comparado àqueles que estavam em uma geração que não tiveram a oportunidade de ver a nuvem de Deus. Vai ser totalmente diferente. Isso é sério? Ele está dizendo que se você está em uma geração que viu aleijados andando, com seus olhos você... Coloca Menengai 4 aqui, dia 1 e dia 2. Você está em uma geração que veio para Menengai nessa reunião e de repente quando o Senhor me trouxe e você viu a glória do Senhor que inundou a reunião, os aleijados começaram a andar, no dia 1, dia 2, fora de controle, você está dançando, você está seguindo os aleijados, os ouvidos surdos abriram, estão muito sensíveis,
vez, enquanto eu comandei, eu falei, abram e se tornam sensíveis. Você vê os aleijados agora nas suas telas. Você viu os milagres bíblicos que voltaram. Se você está nessa geração e você viu isso, e você ainda fica brincando e se tornou apóstata e pecador, vai ser insuportável. Vai ser e ter níveis diferentes de juízo. Você viveu para ver essas maravilhas. Totalmente aleijados levantaram do chão e andaram pela primeira vez no dia 1, dia 2. Não podemos contá-los. É inacreditável. E você viu os servos do Senhor glorificados em Menengai 4. A glória vindo nos meus sapatos quando eu falei na profecia antes de eu ir. Eu disse que eu vejo o Senhor me glorificando, a glória saindo dos meus sapatos, das minhas botas. Tem até uma foto. Quando eu movi as minhas pernas, a glória desce. Olha isso, capturado por câmera. Se vocês têm uma geração que viu isso, você viu isso? Então você ainda permanece em pecado? Disse que o juízo então vai ser insuportável. E eu disse, e eu dei a profecia na rádio, porque eu vim um dia antes. Eu falei que eu estou vindo, eu estou amarrando meus sapatos. A profecia do Senhor me mostrou, eu estava andando, usando uma roupa branca e eu estava amarrando meus sapatos. E o Senhor falava, vamos, olha os seus sapatos. E a glória estava saindo dos meus sapatos, das minhas botas. Pode aplaudir, é bom, mas eu falo, nessa geração, você viu tudo isso. E você ainda foi e começou a cobiçar as mulheres, cobiçar homens, mentira, apostasia, amando outro evangelho caído. Então está dizendo que vai ter níveis diferentes de juízo. Diferentes níveis de juízo. Se você é a geração que viu até mesmo Menengai 5, a visitação instantânea de Menengai 1, qualquer um deles, isso é sério. Alguém vir e falar, vai ter uma visitação instantânea durante a reunião, vai ter uma visitação instantânea, os aleijados vão levantar e vão andar, literalmente cada aleijado, eu comandei, cada aleijado levanta e anda, e literalmente cada aleijado levantou e andou, e se tornou algo que não podia se controlar. Eles estavam aprendendo a andar pela primeira vez, balançando as suas mãos. Teve um ponto que todos se levantaram, foi caótico, olhos cegos abriram e alguém disse, eu posso ver a luz, eu vejo isso, foi tremendo. Se você está em essa geração, então você ainda falha e cai em pecado. O juízo vai ser em diferentes níveis. Também vai depender do tanto de graça que o Senhor te deu. Quanto que o Senhor ministrou para você a graça. Também me diz, para mim e para você, que provavelmente Ele vai considerar algumas coisas. Talvez Ele vai considerar se você nasceu em um lugar islâmico. Porque fala que os livros abriram, então muitas coisas estavam escritas ali. Alguém nasceu em um país cristão, Estados Unidos da América, Alemanha, um país cristão, Finlândia, que tem uma cruz na bandeira, cristão, talvez vai estar escrito isso também. Esse é o tanto de graça que você tem. A Bíblia, os seus pais estão te levando para a igreja todo o tempo e alguém está num país islâmico que não teve a oportunidade, não sabe. Então parece que tanto vai ser lido desses livros. Tanto vai ser considerado. Então a parte final, o tanto de fogo vai ser determinado também. Isso é incrível. E ele diz em Lucas 12:42. Lucas 12:42. Adiante, obrigado, meu filho, por ler. Lucas 12:42. O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a porção de alimento no tempo devido? Bem-aventurado servo, cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo disser no seu coração, ó meu Senhor,
Senhor está demorando a voltar e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer e a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar aos infiéis. Muito sério. Muito, muito sérios. Vai cortar uma porção. Lucas 12 ao 46. Enquanto nós terminamos Mateus, depois 2 Pedro 2,17. Mateus 18:6. Mateus 18:6. Mas se alguém induzir a pecar a um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Pegar uma grande pedra e amarrar no seu pescoço e se atirar na profundeza do mar. Isso é sério. 2 Pedro 2,17. Estamos terminando. Esses homens são fontes, 2 Pedro 2,17, esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade, para as quais está reservada a escuridão das trevas. João 3,17. João 3,16. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, povo abençoado, isso é sério. O Senhor está dizendo que a igreja desse dia presente vai ir para o inferno. Em números massivos, porque eles trivializaram o inferno. Eles fizeram algo light. Eles trivializaram o inferno. E se eles entendessem a gravidade da eternidade do inferno, eles iriam mudar, iriam fazer algo a respeito disso. E é por isso que essa mensagem está vindo para você em um tempo agora, um tempo e uma hora, para que você possa mudar o seu curso. Nunca mais trivializar o inferno de maneira nenhuma. O inferno não é um conto de fada, uma história, é um lugar real. E se você vê uma igreja como a igreja desse dia presente, aonde eles vivem uma vida cristã e eles pregam um evangelho que falha em trazer a convicção ao pecado. Falha em liberar essa convicção ao pecado. Então você pode dizer que essa igreja, ela está a caminho do lago de fogo. Porque hoje eles mudaram, fizeram agora um evangelho doce, que não tem essa convicção ao pecado. E os cristãos desse dia presente também, eles não conseguem se separar da decadência moral. Se você vê uma geração como essa, ou uma igreja que não consegue se separar da decadência moral, saibam que eles estão indo para baixo, para o lago de fogo. Hoje os cristãos, e a igreja também, eles não estimaram o preço da salvação, porque somente por olhar como o inferno se parece, o fogo queimando, o tormento eterno, juízo eterno, agonia eterna, tormento, é quando você pode estimar o valor, o verdadeiro valor, o custo da salvação. E quando você fazer isso, aí você vai honrar a graça, mas eles não fizeram isso, porque eles estão procurando por um evangelho mais doce, caramelizado com doce, com prosperidade, e o Senhor está dizendo que a igreja desse dia presente, os cristãos, eles creem, eles amam ter um evangelho, o cristianismo, a salvação, aonde eles escutam grandes coisas, como eles vão herdar o reino de Deus, eles vão ter uma paz eterna, eles vão ter participação das bodas do Cordeiro, o Senhor ama eles, mas eles não entenderam que a graça, ela mesma, ela está ali fincada num chamamento que se chama responsabilidade. A graça de Deus, ela requer uma
responsabilidade pessoal. Há uma responsabilidade pessoal dada a você, à igreja, quando veio esse sentido. Então agora eles têm a responsabilidade de dar um passo e abraçá-la. Então a graça de Jesus, se você remover a santidade e a justiça dela, se torna outra religião. E outra religião que é ainda pior do que o islamismo, budismo. Então, os cristãos de hoje e a igreja desse dia presente está indo para o inferno porque eles não entendem que por quanto maior que seja a graça de Deus, que é de graça, mas a graça de Deus ela foi desenhada pelo Senhor para livrar um ponto muito central da salvação, santidade. Então a graça de Deus ela tem um mandato santo, ela deve te entregar santidade. A santidade que foi perdida no jardim, ela tem que ser restaurada na igreja quando você receber a graça. Então a graça de Jesus, ela tem algumas necessidades, alguns deveres. Você tem um papel para tocar. Eu sei que vocês estão sentados e vocês às vezes querem fazer o que vocês querem, mas se você ler a escritura no livro de Hebreus 6, 4 ao 6, que nós lemos e lemos de novo, você vê muito claro o Senhor dizendo que Ele não tolera você receber a graça e cair na apostasia. O abuso da graça, em outras palavras. Por quê? Porque a igreja desse dia presente foi dito para elas que acabou, foi um trabalho terminado. Sim, foi um trabalho terminado, mas a responsabilidade para a igreja. E hoje eles vivem sem ver essa responsabilidade e assumi-la na sua vida. Por isso é que o Senhor nos enviou. Porque a responsabilidade em ser um cristão, que a graça de Deus, você tem que entender muito bem que foi feita para liberar e te entregar a santidade e justiça, o temor de Deus. E se você tirar a santidade da graça, isso é outra coisa. E hoje você vê mais de 99% dos cristãos, eles removeram a santidade e falou, não, o trabalho já está terminado, relaxa. Mas isso é mortal. Como? Jesus veio e Ele colocou a responsabilidade na igreja. Então é de graça, totalmente graça. Sim, de fato, Hebreus 6, ele diz que é impossível. Hebreus 6:6. Se eu fosse você, eu sublinhava. Diz, é impossível, não é possível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento. Aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura, mas caíram, é impossível serem conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Hebreus 4:6. Agora 7, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e da colheita proveitosa, aqueles que cultivam recebe, aquele que é o que cuida, que é o fazendeiro. Proveitoso aqueles que cultivam, recebem bênção de Deus. Versículo 8. No entanto, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, e o seu fim é ser queimada no lago de fogo. Essa é uma advertência que você não pode abusar da graça e entrar no reino de Deus. O Senhor dizendo que é impossível, significa que não é possível para você ter uma chance de se arrepender novamente depois que você pegou o sacrifício último e agora você lê Hebreus 10, você vê deliberadamente, você volta ao pecado. É uma coisa muito séria, povo abençoado. E ele diz que a igreja desse dia presente vai para o inferno porque eles não abraçaram a justiça. Eles acham, uma vez que você é nascido de novo, eu vou ficar ali, eu vou entrar no céu. Entretanto, a responsabilidade que é colocada na igreja pelo Senhor, responsabilidades muito sérias. Aleluia! Então, o Senhor Todo-Poderoso, Ele está parando você nesse ponto grande, para que você não vá para o lago de fogo. E Ele está falando, volta para trás. Vamos voltar agora aos pontos básicos da salvação, que é o cruz e o sangue. A santidade, ter um viver santo, a separação. Aleluia! Temor e tremor.
The Lord O Almighty, Senhor Todo-Poderoso, He has given you free Ele salvation deu uma because salvação grátis da graça que você tem a responsabilidade. Se você vê a igreja hoje, eles não acham que... Não, falam que o trabalho já está completo. Isso é uma tragédia. E é por isso, in the book of no livro de Lucas 17, 28 ao 38, vamos ler junto enquanto nós terminamos. Luke 17:28, Lucas verse 2, 17, 28. Likewise, also as it was in the days of Lot, Lucas 17, 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíram. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de sua casa. Muito sério. they were eating, Eles estavam comendo, eles estavam bebendo, eles estavam casando, eles estavam se dando em casamento, eles estavam comprando, vendendo, eles estavam construindo, investindo. Mas é isso que você vê hoje. E o Senhor está dizendo que todas essas coisas enganou eles, they got consumed iludiram in the eles. daily Eles life. ficaram consumidos por essa vida diária, enquanto o anúncio que o juízo de Deus estava vindo estava acontecendo. E até mesmo hoje é sobre ir para a escola, ter uma profissão, eles procuram um emprego, começa a construir uma família, começa a pensar na aposentadoria, construir a sua vila, a sua casa. Eles estão muito ocupados hoje. Entretanto, o rei está vindo. O Messias está vindo. So he wants Então, very ele serious. adverte. 21, 22, Mateus 23, 7, 23, nós já lemos algumas vezes. That is the reason they are Essa é a going to razão hell, que the eles vão para o present day inferno. church. A igreja desse dia presente. Eles Eles agora se ocuparam na vida casual normal. Normal e casual. E o Senhor está pedindo para que nós possamos ser radicais, sensíveis e diferentes, não normal de maneira nenhuma. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso é verdade. Ele está advertindo que eles não vão conseguir. Por quê? Porque os pastores não apresentou a imagem do cristianismo verdadeira de maneira nenhuma. Foi apresentada outra coisa. Eles não apresentaram a imagem verdadeira do cristianismo verdadeiro, da salvação cristã. Então o Senhor está dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, significa que eles estão na igreja, entrarão. A igreja desse dia presente vai para o inferno, a não ser que eles mudem o curso. Por quê? Porque foi dado para eles uma outra imagem. Você consegue até pensar as palavras de Jesus? Você se lembra delas? Quando ele falou, aquele que quer me seguir, volta para casa, vende a sua casa, dê para os pobres, depois me segue. Aqueles que querem nascer de novo. Em outras palavras, aquele que quer entrar no céu, vai, vende a sua casa. Imagina, saindo, vender a sua casa, dar o dinheiro para os pobres e agora voltar a se tornar cristão. Ele falou assim, em outras palavras, se você não fizer isso, você quer me seguir? Quer entrar no reino dos céus? Vai, odeia a sua esposa ou seu irmão. Não, esse evangelho não é mais apresentado hoje, eles mudaram por outra coisa. Então agora ele começa a escrever a expectação se alguém quer me seguir, então vocês precisam fazer algumas coisas. Então, seguindo o Filho do Homem, o evangelho mudou? Nós estamos juntos? O evangelho foi mudado. E é por isso que a igreja vai para o inferno. Mas agora há uma voz que está chamando para que eles possam voltar ao arrependimento, para que eles possam voltar à salvação original, porque os pastores não estão apresentando a imagem verdadeira da salvação cristã, que apresenta, agora estão somente apresentando algo mais suave, mais doce. Se você falar para eles desde o começo que essa é o que a espera deles, eles sempre caminham como que não tivesse algo que for requerido. Não, ele fala, me dê isso, eu faço aquilo, fazem as coisas do mundo.
Mas, em outras palavras, ele está dizendo que o Filho do Homem não tem onde descansar a sua cabeça. Significa que nessa jornada vai ter rejeição, você vai ser abandonado, você vai ser odiado. Eles estão apresentando outra coisa lá. Por isso que a igreja desse dia presente vai entrar no fogo que eu descrevi aqui. A não ser que eles mudem, se tornarem agora nascidos de novo, apropriadamente, buscar a justiça e os pregadores pregarem a santidade. Caso contrário, vai ser tragédia. Segundo Timóteo, por que a igreja vai para o inferno se ela não se arrepender? Saiba disso, que nos últimos dias virá os últimos dias onde os homens vão ser covardes, vão ser blasfemos, desobedientes aos pais, vão ser sem santos, vão ser acusadores, vão temer, não vão temer aqueles que são certos, amores dos prazeres mais que amantes de Deus, forma de piedade, mas vão negar. Ele está descrevendo a igreja desse dia presente. A igreja desse dia presente. Por que ela vai para o inferno? Uma forma mais doce da salvação. Por que a gente está sempre aqui? 2 Timóteo 3, 1 ao 4. Eles nunca pararam para pensar nisso. Eles está faltando poder. Mas então o Senhor falou, não sai de Jerusalém até que você receba o poder. Ele sabia que ia ser inacreditável se você não tivesse poder. Você não ia conseguir completar a missão. Você não ia apresentar bem sem poder. E ele diz que até mesmo ele mesmo, o Messias, ele precisou de poder para completar a missão do Espírito Santo. O céu testificou por causa dele. Por quê? Porque o coração foi endurecido. E ele fala claramente que o processo da Bíblia sempre foi requerido com poder para poder completar a missão. Ele está dizendo que até mesmo Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego precisou poder deles. Sansão precisou de poder. Davi precisou de poder para poder derrubar Golias. Gideão precisou de poder. Então ele está dizendo que todos precisam de poder para servir esse Deus. E ele está dizendo que eles nem pararam e perguntaram, por que a gente não tem poder? Porque o poder de Deus não é uma história. O poder do Senhor da igreja não é uma história que você lê no livro e fala, uau, eu estou tendo arrepio, eu estou me arrepiando, uau. Não, isso é real. Quando ele vier, os aleijados vão levantar e vão andar, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir. Então, vai ter a pregação com esse poder, testemunhos dos céus. Ele está dizendo uma forma de piedade, mas está faltando poder. Eles seguiram agora os seus próprios padrões dos céus. Eles que estabelecem seus padrões. Então, essa é a razão pela igreja desse dia presente. Por que ela vai para o inferno? Por causa disso. Não se arrepender. Você vai para a Austrália, você vê, Europa, de novo, Quênia, Brasil, Argentina, todo lugar, Canadá, outro. Cada um com seu padrão. Mas ele está dizendo agora que o estatuto de Deus é um. Que se Deus é santo e sem santidade, ninguém vai entrar. Então a santidade tem que ser ponto principal. Se ele diz que você é santo, então quanto que muitas vezes você, rapidamente a sua consciência te diz, é pecado. Está dentro de você a consciência. A consciência está ali para te avisar que é pecaminoso aquilo. Então você está ali andando numa jornada, ela vai te falar, você está errado, é pecaminoso, vamos mudar então.
Então, ele está dizendo que a igreja desse dia presente vai para o inferno. Por causa disso, esse evangelho moderno, salvação moderna, se viver moderno, indo para um céu moderno. Eles estão desejando que tenha um Deus moderno também. Agora eles têm um novo Jesus na igreja, um Jesus moderno. Quando eu vi o Senhor nos céus, eu dei a visão, tinha esse manto vermelho. É Apocalipse 19:13. Esse é a ira que ele vai trazer na segunda vinda. O que você vê no livro de Isaías 63, 1 ao 5. Isaías 63, do 1 ao 3, ele diz: quem é esse que vem de Edom, que vem de Bozra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que em um manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Em outras palavras, na vitória, na sua vitória poderosa. Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Então, quando você escuta que nós esperamos ansiosamente um Salvador, é verdade, porque eu vi ele nos céus. Mas para você, você se lembra, no Monte das Oliveiras, ele subiu para os céus. É verdade que o nosso Salvador está vindo. Estamos esperando um Salvador ansiosamente. Isaías 63, 1. Ele diz assim, poderoso para salvar. Então, é verdade, nós estamos esperando um Salvador. Mas quando você olha as suas vestimentas, ele diz assim, versículo 2 de Isaías 63, e as suas roupas estão vermelhas, como quem pisa uvas no lagar. Você viu em Apocalipse? Ele fala assim, versículo 3, sozinho pisei as uvas no lagar, ninguém das nações esteve comigo, eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue que dela se espingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Isso é ele. Então é incrível que na igreja eles estão ensinando um novo Jesus diferente desse. Estão ensinando um Jesus que é muito calma, ele vai entender o pecado. Ele é muito, ele entende, não se preocupa, ele vai entender. Eles estão ensinando um Jesus que tolera o pecado. É por isso que ele fala que tem um moderno Jesus na igreja, aquele que eles estão pregando agora. Estão ensinando um Jesus que não julga. Entretanto, nós sabemos que o Senhor está vindo para julgar o pecado. Eles estão ensinando um Jesus que dá uma outra oportunidade. A razão pela qual a igreja desse dia presente vai para o inferno não é uma brincadeira. E ele diz, Lucas 14, vamos começar com Marcos 8 e depois vamos para Lucas para terminarmos hoje. Marcos 4:34. And when he had called the people unto him, and with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny quem vier himself após de and mim, take up his que ele cross possa se and negar a follow si me. mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Inacreditável. Jesus estava definindo as pessoas que são cristãs. Cristãos, cristianos, cristianas. Jesus está definindo as pessoas que entram no reino de Deus. As pessoas que nasceram de novo e seguem Ele, cristãos, e entram no céu. E Ele está dizendo que está baseado na cruz e no sangue. E a igreja desse dia presente está consciente agora da dor e da cruz, se eles aceitassem isso, ia crucificar a sua carne. Eles sabem disso muito bem. Então há isso muito popular agora, esse caminho onde você está andando e fala, não faz isso, não faz isso, você não pode fazer isso, você tem que andar só. Eles sabem disso muito bem, mas eles querem viver uma vida aberta de qualquer maneira. Ele diz, Marcos 8:34, deve tomar a sua cruz e me seguir.
Então você vê agora tudo isso que eles estão fazendo, agora estão no Evangelho Doce, como que Deus quer te abençoar, eles escutam agora o novo Evangelho, agora, aqui e agora, que eles estão mandando direto para o inferno, se eles não mudarem o curso. Lucas 14, 25, lê para mim. Okay. And there went great multitudes with him, and he turned and said unto them, Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, esse voltando para ele. Ele diz: se algum vem a mim e ama pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as... Alguém tem NVI? Lucas 14, 25. Agora 24. Se alguém vier a mim e ama o seu pai, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, não pode ser meu discípulo. Esse novo Deus, essa nova religião que eles têm na igreja hoje, a família é o centro deles. É o que eles têm hoje na igreja, esse novo Deus que eles estão adorando. A família se tornou o centro. A nova igreja de hoje, que nós estamos falando, que está pregando o novo Jesus. Olha o que Jesus pregou. Ele estabeleceu aqui aqueles que não vão entrar no reino de Deus. Eu não vou vir hoje para o culto porque minha esposa está assim. Eu não vou vir para o culto porque meu esposo está assim. Eu não vou ir para a igreja porque a minha criança não quer, ela recusou essa igreja. Eu não vou vir porque tem um aniversário para mim ir. Não, de maneira nenhuma ele está dizendo. Quem quiser me seguir e não odiar o seu pai, não odiar a sua mãe, não odiar a sua esposa. Essas são as palavras de Jesus, ele mesmo. Está na minha Bíblia e está na sua Bíblia. E ele diz: se você acha que você pode entrar no céu sem odiar o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, as suas crianças, se você achar isso, você está confuso, você está perdido. Então essa é a razão pela qual a igreja desse dia presente vai para o inferno. Esse novo Jesus, que ele entende tudo, ele acomoda o pecado. Não, ele vai entender, tá tudo bem. Não, ele não vai julgar. Não, deixa eles serem quem eles são. O Senhor vai entender. Como que ele não é santo, então. Então, nesse novo Jesus que eles estão pregando, agora eles estão tendo a família no centro. As crianças e a família está no centro. E ele diz: quem quiser entrar no céu deve odiar a mãe, odiar o pai, odiar as crianças. Meu Deus! Esse evangelho foi mudado. E é por isso que a igreja desse dia presente vai para o 99% se eles não mudarem. Isso é muito sério, povo abençoado. Claro, Mateus 7,13, que nós já vimos. O caminho estreito e o caminho aberto, largo. Eles acham mais confortável entrar agora e andar no caminho largo porque não tem muitas restrições lá. Então, quando você está ali no caminho largo, você pode viver da maneira que você quiser, você pode viver a sua vida como você quiser. Mas o caminho estreito tem jejum, tem separação do mundo. Separação de tudo moral e decaído. Isso é absolutamente sério agora. Mateus 5, 10 ao 12. Simplesmente eu estou definindo para você por que a igreja de hoje vai entrar nesse lago de fogo que eu falei para vocês. O lago de fogo que arde com enxofre. Por que a igreja vai entrar no lago de enxofre que arde? Você vai para a Austrália, é pior. É tudo acima, está lá. Moderno, moderno, moderno. O mundanismo é aceito na igreja. É por isso que o Senhor está falando aqui. É por isso que ele precisa de vocês lá. Mateus 5:10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disser todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijam-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Isso é sério. Ele está dizendo que a perseguição é um dever.
The present day church Oh, does não. not have persecution A igreja in their desse dia vocabulary. presente não tem perseguição no seu vocabulário. Eles They não don't have querem. that. Eles não querem isso. If you look at the Beatitudes, you look at Se when você Jesus was olhar defining the citizens of agora, heaven, quando he Jesus said, estava "Blessed are the agora poor." definindo And cidadãos if you do tell them céu, about poor, they don't ele want to falou, hear it. abençoados são os pobres, Not at all. mas você falar para ele de pobres, And now não, you're eles não querem saying saber. persecution. They don't want Agora to você hear it. fala perseguição, não, eles não querem escutar isso. Meaning to Perseguido? suffer. Não. Everything come Significa against you. sofrer. Why? For Você righteousness. vai se voltar But contra they want você. the mayor Não, of the por quê? city Por to causa da love them. justiça. Ele quer não, ele They quer want que the o government to love prefeito them. da cidade They ama want the ele, senior ele quer que a governors, cidade ama the ele, que os politicians, the governantes business people, the sêniors, os community, everybody políticos, loves them, os the homens chief de of the area. negócios, todos, o How will comércio, they o love chefe you ali da if you área, have been sent by o the Lord xerife, to a como que wicked eles generation? vão te amar se você foi enviado para pregar contra uma geração que é totalmente homossexual? Eles aceitaram e celebraram. Toda uma igreja pode vir e fazer uma conferência e falar: ou agora nós aceitamos, nós vamos estar unindo e abençoando os casamentos gays e perdão, porque durante muito tempo a gente não aceitou vocês. Como que eles podem gostar de você se você foi enviado com uma mensagem de justiça para tentar recuperar uma nação tão caída? Muito sério. Muito sério. Então ele disse: leia para mim João 5, e depois vamos para Lucas. João 6, quando os discípulos começaram a falar também. Falaram, que tipo de evangelho é esse? Eles queriam um evangelho doce, para que possa levar para Maryland. Doce. E eles vão aceitar. Oh, pastor, podemos comer algo juntos? Do Fridays. Sim, eu vou trazer minha família. Nós chamamos, pastor. Para que eles possam te amar, meu Senhor. Não. Leia. Muitos dos seus discípulos, quando eles escutaram isso, eles disseram: não. Hallelujah, I'm not supposed to do this. Aleluia, eu não podia fazer isso. Ele falou para eles, eles viram ele lá de pé, estavam escutando. Falou, vocês pessoas vêm e comam da minha carne. A minha carne é João 6:54. Venha e beba o meu sangue. Quando eles escutaram isso, eles entraram em choque. Por quê? Por causa da opinião pública. Nós seguimos o profeta do Senhor, mas não queremos a opinião pública. Temos que escutar as coisas. Não, ele se equivocou em algumas coisas. Não, porque você sabe, nós temos os nossos amigos, eles têm os seus amigos formais, e aqueles que estão sendo decididos, tem muitas conversações dos amigos, dos grupos de WhatsApp, e todos eles não seguem Jesus. Então eles temem que as pessoas vão repreender eles. Que tipo de evangelho é esse? Ele está falando aqui de canibalismo? Eles escutaram isso muito bem. Continua. Então Jesus diz, esse é um evangelho diferente? Quem que pode receber isso? Ai, ai, ai. Opinião pública está levando a igreja para o inferno. Esse é o evangelho que Jesus pregou. E a igreja desse dia presente mudou. Uma mudança grande. Continua. Quando Jesus soube nele mesmo que os seus discípulos falaram, ele disse para eles: isso te ofende? Imagina essa figura. Ele disse, muitas pessoas ao redor dele. E aí quando ele veio, ele falou assim: eu fiz alguma coisa errada? João 6:61. Oh, eu feri vocês? Você pode imaginar? Isso ofendeu vocês?
Continua. And if ye shall see the Son of Man ascend up to where he was O before, que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde it is the estava Spirit that antes? quickeneth, João 6:62. Agora 63. O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contanto algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria traí-lo. Ele acrescentou: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás. Voltaram atrás. I'll come to church. We're not refusing to come. 66. I'll come to church. I'll come João to church. 6:66. Não, eu vou vir para a igreja. Eu vou vir para a They igreja. want to come, but they're not telling you public opinion. Eles querem vir, mas eles falam para você a opinião pública. Não, eu vou ir. Eu vou ir. Ele viu que você está debaixo de ataque. Você está debaixo de ataque, que é o que aconteceu com você. Isso deve acontecer, que você está andando ali no caminho estreito com Jesus. E Jesus falou, se eles me odeiam, não se preocupe, que eles também vão odiar você. Se ele me recebeu, eles também vão te receber. They don't want persecution at all. Eles não querem perseguição de maneira nenhuma. Essa é a razão que a igreja desse dia presente vai para onde? Para o inferno. Porque eles creem em grupo de WhatsApp, Twitter, grupos. Eles creem nos seus amigos, opinião pública. Pode fazer com que eles possam dar um passo para fora da igreja. Eles querem ter esses dois balanços. O mundo e a salvação. Uma balança. Você fala alguma coisa que vai humilhar-los? Ah, não, isso é mal. I don't know why you said such a Por que thing. você falou? Não, eu não sei por que você está me dizendo uma coisa dessa. Não, eles estão me perturbando com isso. He only spoke from the Que Lord. isso? Ele somente falou do Senhor. E você deveria de seguir somente o Senhor. Não importa a opinião pública. Jogaram ele. Por quê? Porque eles falaram, não, esse evangelho é muito duro. Arrependam-se. Terremoto, coronavírus, tudo. Falou, que tipo de evangelho é esse? Some people, Eu me lembro, algumas pessoas muito seniors nessa nação vieram e me perguntar, are we in the tribulation? juízo todo tempo, eu já estou na tribulação? Aí eu podia dizer, porque eu sei as coisas antes de chegar até mim. Aí eu pude dizer que eles foram enviados por alguns pastores. I said, if you fool around, you'll enter the tribulation. Falei, se você ficar brincando, você vai cair na I tribulação. have come to give you a little taste. Eu vim para te dar And só that is um grace. pequeno gostinho. Isso se chama graça. The church Uau! is going down to A hell. razão que a igreja desse dia presente vai cair no inferno. João 2, você leu 7:62. Lucas 9:50? Precisamos terminar, o tempo acabou. A igreja And it que vai came para o to inferno. pass that as they went in the way, a certain man said unto him, No caminho, Lord, um homem I disse will para ele, follow thee Senhor, whithersoever eu thou goest. seguirei aonde você for. Can you imagine this guy volunteered himself? Lucas 9:57. Imagina responder isso, falar isso. To gather people. He steps forward and Juntos says, I para want to unir follow as you. pessoas. Ele fala, Senhor, eu quero te seguir. Uau, que coisa boa. Por isso que ele veio, para que as pessoas possam seguir. Eu te seguirei para onde queres que fores. Aí Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos. Ele pregou o evangelho. É como que se estava apartando as pessoas dele. Estava apartando eles de seguir a ele. Esse evangelho que ele pregava Follow him. era como que ele não quisesse que as pessoas seguiam ele, mas ele somente estava apresentando a verdadeira imagem da salvação, que quando você vem, você não vai chorar depois, mas ele não me disse isso. Não, hoje eles apresentaram outra imagem da salvação cristã, então as pessoas estão vindo sem perceber a expectação do Senhor. Eles acham, é uma alegria vir, mas eu vou continuar com a minha vida no mundo, e com festas, indo pra cá e pra lá, você está se vestindo como o mundo, o estilo do mundo. Mas deve haver uma total transformação, uma direção total mudada, agora para ter um foco.
Então agora imagina, ele está perguntando isso, então ele voltou ao passo 1. Então, dado esse evangelho, ele veio, recebeu Cristo. Então você não vai escutar Jesus dizendo, ó, de verdade, eu não te conheço. Sou daquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará. Ele não disse isso para eles. Porque agora eles estão vindo e falando, não, é uma coisa séria que está acontecendo. Continua lendo. As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse, siga-me. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Isso é alguém que perdeu um pai. O seu pai morreu. E ele disse, Senhor, me permita ir lá enterrar meu pai? Jesus lhe respondeu, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Olha essa resposta para alguém que está se lamentando, chorando. Olha suas igrejas, mas eu somente estou te mostrando como que o Senhor responde. Ele não falou, você perdeu seu pai? Uau. Eu sinto muito, como que podemos te ajudar? Não, de maneira nenhuma! Ele falou, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ele disse o quê? Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Vai e proclame o reino de Deus. Parece um pouco cruel, né? Mas esse é o evangelho que Jesus pregou. Então, essa geração mudou, porque eles querem um doce, algo... nós viemos de Atlanta, Georgia. Sabe, as pessoas aqui, elas passaram por muita coisa. Então você tem que ir passo a passo, devagar. Quando o Culver veio, nossa, coitadas, sofreram muito. Então agora você tem que andar passo a passo com elas, cuidadosamente. Cada sábado de noite, eles querem que você liga para eles e liga e fala, você pode vir sábado na igreja? Então, essas pessoas, elas precisam de um cuidado. O Senhor fez isso? De maneira nenhuma. Ele falou, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você vai proclame o evangelho. A prioridade, não importa o que aconteça, você tem que fazer isso. 61. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. 62. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás... Aonde que colocou a mão? No arado e olha para trás. É apto para o reino de Deus. Como? Que tipo disso de arado você colocou a mão e você olha para trás? Que tipo de trabalho você está produzindo? É alguém que olha para trás. É Corá e todos os demais. Eles tentaram e foram feridos. Eles não entraram. Eles não entraram. Eles não entraram. Ele fala, você se atreva a fazer isso, você não entra. Ele vai te ferir. A terra abriu. A gravidade de olhar para trás, ele diz, não há mais arrependimento disponível para eles, porque eles crucificaram o Filho de Deus novamente e o exporam. Agora, a graça e a vergonha pública, eles estão mostrando que a salvação não foi suficiente. O que eles fizeram com Jesus. Isso é sério. A igreja desse dia presente, ela olhou para trás. Muito, muito. Eles olharam para trás muito na sua vida cristã. Há coisas que eles mantêm da sua vida anterior, somente dá metade do seu coração para Jesus. João 2, 23 ao 25. Quando ele estava em Jerusalém, muitos creram nele quando eles viram os milagres que ele fez. Mas Jesus não se comprometeu com eles porque ele conhecia todos. Ele poderia falar, todos vocês vieram, que bom. Bom que vocês vieram. Não, mas ele olhou a condição. Eles estão me seguindo? Ou é os sinais que eles querem? Isso é sério, muito sério. Ele foi duro.
Ele falou, deve haver transformação na vida de vocês. Isso é uma mudança do coração. Deve mudar a maneira como você anda, como você se veste, como você anda, como você adora. Isso deve mudar tudo. Isaías 29:13. Por que a igreja desse dia presente vai para o inferno? Isaías 29:13. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Ele está dizendo que eles se aproximam do Senhor, dizendo que eles vieram para adorar na igreja, mas quando eles chegam na igreja, o seu coração está em outro lugar. Eles estão vindo e eles estão, uau, o que eu posso conseguir dessa igreja hoje? Sim, o que eu posso conseguir dela? Então, é um tipo de situação enganadora na igreja, onde os pastores sabem que eles também têm algo para eles, está tentando dar algo para eles fazerem isso. Para fazer, você vai ter o visto dos Estados Unidos, aí eles mostram algo pequeno e saem. Então, ele fala que o coração está em outro lugar. Se pergunte a si mesmo. Se pergunte a si mesmo. Por que isso assim apareceu, adorar ao Senhor? Você fala, Senhor, eu te adoro? Sim, mas há um tempo atrás você falou, você não adora ao Senhor. Então, você está nessa situação? Você, às vezes, veio para adorar o Senhor, mas você veio não porque você ama o Senhor, mas porque você veio para se mostrar. Porque 2 semanas atrás você negou o Senhor. Então você, não, eu quero, meus professores de universidade, eu quero que eles me vejam aqui, recebam Jesus. Então você tem que realmente descobrir por que ele veio e agora ele está adorando. Realmente é algo central, você precisa investigar isso. Se você investigar cuidadosamente, você vai ver que agora a esposa está com a mochila e agora os seus olhos estão vermelhos e ela olha, ela está muito séria, os olhos dela agora estão vermelhos e fala, uau, eu nunca vi ela desse jeito, então leva correndo ela para a igreja. Então ele veio por outra razão para a igreja, não para adorar o Senhor, porque ela falou que ela vai embora com as malas dela. Se você não vai para a igreja, eu vou embora, ela falou para ele. Aí ele corre para a igreja com ela. Então, outra razão, o coração está em outro lugar. E é isso que essa geração está fazendo. Vem para a igreja porque quer que abençoe ele com o visto dos Estados Unidos. Sim, nesse ministério o Senhor abençoou as pessoas e todo mundo, sim. Mas eu estou dizendo que Jesus tem que estar no centro da sua adoração. É isso que dizemos e vivemos em uma geração agora de materialismo. E há uma corrupção. Ela corrompeu toda a igreja e está baseado no materialismo. É inacreditável. E ele diz que eles vão para o lago de fogo, porque os seus corações não estão na adoração, não estão no Senhor. Eles estão ali algumas vezes, porque quando você é nascido de novo, quando você fala, politicamente correto, aí ele fala, sim, eu sou nascido de novo. Então isso convence. Como você vai ficar ali, as pessoas sêniores estão ali, sim, ele já está tudo sob controle, sim, ele está protegido, ele na sua comunidade é honrado, então politicamente ele fala que ele é nascido de novo, por isso que ele vai para a igreja. Parece uma pessoa nascida de novo? Sim, mas ela está enganando. Algumas pessoas vão para a igreja só para encontrar uma menina para casar. Então, vai para a discoteca. É melhor do que ir para a discoteca. Vamos para a igreja procurar alguém. Mas eu estou dizendo que essas coisas de adoração a ídolos, está falando, não, eu quero ir para o céu porque eu escutei que tem uma coroa lá. Idolatria. Eu quero ir para o céu porque eu escutei que tem um presente lá. Eu quero que você me fala, eu quero ir para o céu porque eu quero ver o Senhor e adorar o Senhor. Caso contrário, vai se tornar uma idolatria. É uma advertência, porque ela está levando
a igreja para o inferno. Cuidado com os pastores que fazem isso. E ele diz, Mateus 22, 27. Jesus said unto him, Thou shalt Jesus love disse the a Lord ele, thy God with all thy heart, ama and o with Senhor all thy teu Deus com soul, todo o teu and with all coração thy mind. e com toda a sua This alma is e the com toda a first sua and great mente. commandment. Esse And the é o second primeiro is e o like maior unto mandamento, it, e o Thou segundo shalt é love igual a thy esse. neighbor as Ame thyself. o seu On these two companheiro commandments como a si hang mesmo. all the Nesses law dois and the mandamentos, prophets. Very serious. Mateus And in James 22, chapter 4, verse 37. E Tiago, agora, we are concluding now. aí vamos terminar. Ye adulterers and adulteresses, ye note that Adúlteros, vocês, the friendship of the você world não is sabe enmity with God. que That's the reason they're adoração going to hell. ao mundo é a inimizade com Deus? To the extent Eles sometimes amaram you o see pastors mundo going into ao ponto de politics. que às vezes agora now você vê live que os pastoring. pastores estão entrando na They política. now enter the real world of politics. Eles And you know agora how dirty entraram politics is. na política. They even leave pastoring. Eles até Hallelujah. estão This is deixando de very ser serious. sérios e são This is políticos mighty. agora. Isso é muito sério. That when you hear Isso é muito this, you can now poderoso. change, you go and repent. Quando você escuta isso, No. agora você tem que Pastors go mudar into e politics. se arrepender. Yeah, they Tiago leave, they go into 4:4. politics. And that's Eles the same thing as a saem Christian da igreja e person. vão para ser político. E é isso que eu estava tratando no Brasil. Quando toda a igreja agora entrou na política. Queremos esse presidente, queremos esse outro presidente, e até mesmo pularam para fazer uma campanha. Eu falei, não se preparem. Não, prepare a igreja para outro governo, por favor, prepare a igreja para a vinda do Messias. Por quê? Porque os governos vêm e vão, The kingdom of the Messiah is mas eternal. o reino do Messias é eterno. Hallelujah. They Aleluia! go into business, they go into things. Eles It's vivem amazing. e vão They para even build houses negócios and e start fazem taking coisas, rents é and what have you. impressionante, constrói casas e começa And yet the work a is fazer enormous, coisas. as you can see. Entretanto, o trabalho é enorme, começar a preparar cada pessoa para o reino de Deus. Você encontra a pessoa, você fala para ela de Jesus, você faz uma cruzada, você batiza eles, vai para esse lado, vai para aquele. Você se ocupa com isso. Eu sei que a arcebispo sênior, Amen, meaning he did. ele falou, Oh, yes, he sim, did. Yes, he said, no. Get down to falou earth. não, People are going to hell. vai para trabalhar, as pessoas vão para o inferno. You are Vai, feeding comece a at the same trabalhar. table. E você está ali alimentando. Hebrews 13:14, I want to Você finish está now. alimentando da mesma mesa. Eu quero terminar agora. Hebrews 13:14. Hebreus 13, Because of the 14. condition of the church that's leading them to hell, what should they do now? Por causa da condição, For here o we que eles have devem no fazer agora. continuing city, Hebreus but we 13, seek one 14. to come. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Vocês agora têm que buscar uma cidade eterna, vendo a condição que levou a igreja para o inferno. Então agora ele fala, esse aqui é o remédio. Filipenses 3, 21, nós já lemos. Vamos ler de novo. Having seen that the present day church is going to hell because Falando que a they igreja preach desse the dia gospel that presente has no vai para o conviction of inferno, porque sin, eles pregaram um no evangelho separation que from não the tem care, they don't know convicção the do cost of pecado salvation, they're separação just do pecado. Eles não amam a salvação, estão brincando. Parece que eles não estão tomando responsabilidade. Eles acham que não é a sua parte agora renunciar a essa gravidade, essa decaída. Que eles não querem a santidade. Eles acham que isso é uma ordem, que tem que fazer isso. Eles acham que não precisam temer e tremer com todo o seu coração e a toda a sua vida diante do Senhor. Você vê todas essas coisas que vai guiar-nos agora. Eles não acham que a vida cristã é uma batalha, mas uma celebração? Mas então, o que eles devem fazer agora? our citizenship is in heaven. Filipenses 3:20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Finlândia. É isso que você deve dizer para eles.
Porque a igreja se tornou tão gananciosa que agora estão cheios de riquezas na Finlândia, em Helsinki. Você agora tem que separar dessas coisas desse mundo e agora focar no glorioso, eterno reino de Deus, somente nisso. Esse é o remanescente, desconectar-vos. Aleluia. 1 João 3, a mesma coisa. Eu não tenho muito tempo. Rápido que eu quero ler Daniel 12. 1 João 3:1. Vejam como é grande. 1 João 3:2, perdão. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes, pois o veremos como ele é. Precisamos focar nessa promessa da eternidade. Agora, não mudar a pregação. Use essas escrituras que nós lemos, esses 4 dias, 5 dias, não sei quantos que nós estamos aqui, quantos dias, mas use isso para trazer o foco deles para o Senhor novamente. Aleluia. Romanos 8:29, para focar na glória. Tenho que ler João também. Romanos 8:29, pois aqueles a quem previamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. And then I want to finish by reading the book of James. Now sit down. I'm reading the book of James chapter 5 as I finish. I'm reading verses 7 to 9. It says, "Be patient then, brothers and sisters." Agora eu quero terminar com Tiago 5:7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinha do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não serem julgados, o juiz está às portas. Tiago 5:7-9. Aqui ele está falando da iminência da sua vinda. Se preparar para a sua vinda. Ele pode vir a qualquer momento. E a razão que o Senhor nos deu essa advertência sobre a iminência da volta do Senhor, ele sabia que quando nós vamos estar conscientes, agora ele pode vir a qualquer momento. Então isso vai afetar como nós vivemos na Terra, que nós precisamos estar todo momento prontos. Isso vai afetar como nós temos que viver. Nós temos que estar sempre prontos. Você está esperando um convidado, você sempre vai estar ali na janela esperando, não é? E quando um visitante chegar, você vai estar ali pronto para ele. Então ele está dizendo que é por isso que ele coloca essa iminência da volta de Cristo agora numa escritura como uma alerta para que agora você possa viver esperando Cristo a qualquer momento. E ele diz que isso vai mudar a maneira como você vive, vai agora fazer com que você ancore a santidade na sua vida, a cada minuto, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, a cada dia, a cada hora, a cada mês, a cada semana, a cada ano, a cada década. Você sempre vai estar esperando Ele em todos os momentos. Isso vai mudar a maneira como você vive. Vai mudar as suas escolhas na sua vida, seus valores, a iminência da sua volta. Que o Senhor os abençoe. Toda Rabá, nos veremos novamente na próxima vez. Aleluia. Hallelujah. Jesus is Lord. Aleluia. Jesus é o Senhor. So, it has been such a powerful time. Então, foi um tempo tão poderoso, Very powerful. muito poderoso. We are going to let's just receive the Lord right now. Vamos receber então o Senhor, todos nós. Say, mighty Lord Jesus. Diga, poderoso Senhor Jesus, Repent and turn away from eu me all sin. arrependo e me aparto de todo pecado. And I ask you, my Lord Jesus, E eu te peço, meu Senhor Jesus, sensitize me on hell para me sensibilizar sobre o and the lake inferno, of fire. o lago de Lord, fogo. give me gravity. Senhor, me dê gravidade Reveal to me the real cost of e salvation. revele para mim
o verdadeiro custo da salvação, para que eu possa abraçar a salvação de Cristo, para que eu possa abraçar a salvação de Jesus, para que eu possa saber que a graça de Jesus, ela foi destinada para que ela possa me tirar do lago de fogo. Senhor, por isso eu me arrependo hoje, meu Senhor, que essa geração que foi tão complacente, Senhor, eu te peço, meu Senhor Jesus, para perdoar-nos e para vir e entrar no meu coração e mudar a minha vida e estabelecer a Tua palavra e o Teu sangue e o Espírito Santo no meu coração. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Obrigado. Eu abençoo todos vocês no nome de Jesus. Amanhã eu vou continuar aqui.